Olá, boa noite. Tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal, esse canal que é dedicado ao planejamento patrimonial da família. A gente está aqui hoje para falar, é uma pré-palestra onde nós vamos discutir alguns assuntos que serão, na verdade, explicado exatamente na próxima palestra que nós vamos ter, mas agora a gente vai falar a respeito de inventário e por que que o inventário é tão moroso, é tão oneroso e tão doloroso. Tudo isso acontece porque quando se faz um inventário, pega a família num momento doloroso, não é? Em que ela não está preparada para isso. Então fica uma situação difícil. Aqui no Paraná, eu sou do Paraná, aqui no Paraná não existe um prazo para você entrar com o inventário. Então a pessoa às vezes deixa esse inventário correr, os bens ficam lá, a pessoa não entra com esse processo, mas em outros estados não é assim que acontece. Em outros estados existe um prazo e se a pessoa não for fazer esse processo, corre multa, juro, o que onera muito mais, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso e a nossa proposta é que as famílias não sofram esse tipo de processo. Não entre num processo de inventário, porque isso aí é muito doloroso, faz com que as pessoas, os filhos sofram, e, na verdade, o inventário é um caos, certo? Às vezes tem briga na família, tem litígio, se bem que a família brasileira não é muito litigiosa. Se for verificar o que acontece, como são processados os inventários aqui no Brasil, a maior parte é feita extrajudicialmente. Isso quer dizer que eles são processados em cartório de notas, né, que não é no fórum, é no cartório de notas. A maior parte, acho que uns 90%. Aí o restante é feito no fórum, que é muito mais caro e muito mais moroso, só que normalmente quando vai para o fórum é porque ou tem menores, ou tem alguém que é interditado, e por isso que vai para lá, porque a família brasileira é muito cordata, né? Fala assim, mas qual o problema, então, do inventário? O problema do inventário é que se gasta muito para fazer o inventário. Quando você entra num processo desse, isso destrói quase que o patrimônio da família, né? E então, por isso que se organizou essa pré-palestra aqui, para você ver como que os custos de um inventário ele pode onerar demais e impedir, né? A gente está trazendo essa notícia, essa informação, para que os filhos não sejam rebaixados da classe social. Porque quando você, quando você entra num processo de inventário, gasta-se tanto, tanto, que às vezes a pessoa não tem o dinheiro para aquilo e é obrigada a vender um bem para poder pagar esse processo todo, né? No final dessa palestra, se você vai ter um link onde você vai poder se inscrever e você vai preencher um formulário e depois desse formulário você vai ter já vai abrir um outro link em que vai ter uma tabela de quanto custa esse inventário. Aí você mesmo já pode fazer o seu próprio cálculo, porque eu vou falar aqui sobre um cálculo, mas eu não sei a sua realidade. Então, você mesmo pode fazer o seu cálculo, colocar lá o valor dos seus bens, né? Se você tem um imóvel só, se você tem vários imóveis, você põe o valor total ali e você vai fazer
você vai fazer o cálculo, certo? Eu vou só mostrar para você aqui como ficaria, para você ter uma ideia de como ficaria esses custos. Digamos que, por acaso, você tenha um único imóvel, certo? E esse imóvel vale 250 mil reais. Aí você vai pagar. Aqui no Paraná, porque assim, aqui no Paraná, as custas é uma das mais baratas do Brasil. Os outros estados, tudo é caro. Tem estado em que as custas de cartório ela é progressiva, com maior o valor do bem, maior o valor das custas, ele vai ser progressivo. Eu acho que eu não conheço as custas dos outros estados, eu sei que a do estado de São Paulo é caríssima, né? Mas aqui no Paraná é baratíssima. Olha, para você ver, num imóvel de 250 mil aqui no Paraná, você vai pagar de cartório de notas, né, R$ 1.500. No registro de imóveis, você vai pagar mais R$ 1.500. Então, no estado de São Paulo, talvez você pagaria, não sei quanto, uns 3 ou 4 mil reais por esse valor. E aí, conforme vai aumentando o valor do bem, vai aumentando também o valor das custas. Mas eu fiz aqui pelo Paraná. Se você não é do Paraná e você quiser saber como que ficaria o valor, as despesas que você teria com isso aqui, você pode nos procurar, entrar no link, e a gente vai ter um WhatsApp, você pode entrar pelo WhatsApp, você pode se inscrever no WhatsApp, e eu te mando a tabela já corrigida. Eu vou procurar, porque esses emolumentos, essas custas, elas são públicas, mas elas estão lá na corregedoria de cada estado. Então, eu entraria lá e veria o valor das custas e eu coloco para você, sem problema, tá bom? Aí aqui, olha, você aqui no Paraná, olha, bem especificado, eu estou fazendo aqui no Paraná, certo? Onde os advogados, na verdade, cobram 5% quando é um inventário que que não tenha litígio. Quando ele não é litigioso, aqui foi posto 3, mas é 5, certo? Aí, no caso, passou como 5, né? Olha, você teria aqui a despesa de advogado, né? Aqui no Paraná tem um tal de um FURREJUS, que é uma taxa judiciária, e o imposto aqui é 4%. Tem estado também que esse imposto sobre herança, ele também é progressivo. Ele pode ir de 2% até 8% sobre o valor, dependendo do valor. Então, aqui você teria uma despesa de 27 mil reais, aqui no Paraná. Aí eu pergunto, se você tem um imóvel de 250, assim, os seus herdeiros teriam, por exemplo, 27 mil reais para fazer de uma vez, pagar de uma vez? Agora, você imagina, se isso aqui for aumentando o valor, ele vai aumentando também aqui o total, certo? Por exemplo, aqui, digamos que você tenha um imóvel no valor de 500 mil reais, tá? Olha, já ficaria 50 mil reais. Às vezes você tem um imóvel no valor de 500 mil reais, mas você não tem 50 mil reais no ato, assim, para pagar, por exemplo, 25 mil reais de honorários do advogado, 20 mil reais para pagar o imposto, porque o imposto tem que ser no dinheiro, né? Não tem jeito. Aí fica assim, por isso que a gente está trazendo essa notícia de que existe outro meio que é mais econômico para a família. A família pode começar a se planejar da agora para não ter esse tipo de problema, não ter essas despesas tão grandes, certo? Muitas pessoas que
hoje que tem 60 anos, 70 anos, nunca participou de um inventário. Então, é uma coisa assim difícil, não é? Mas as pessoas que têm 30, 40, às vezes já passou por esse processo, né? Então, na verdade, o inventário é uma caixa preta, né? E aí a gente, olha, é uma caixinha preta assim, o inventário, das coisas que tem aqui dentro, certo? E o que tem dentro de uma caixa preta? Tem várias coisas e a gente vai poder ver aqui. Eu vou mostrar para você algumas coisas que eu achei interessante de falar sobre o inventário. Por exemplo, quem ganha com o inventário? Você sabe quem ganha com o inventário? Quem ganha com o inventário é o tabelião do cartório de notas, o registrador do registro de imóveis, o advogado, que faz o processo, que todo processo, mesmo que ele seja no cartório, ele precisa de um advogado, e também o Estado. O Estado é o maior sócio em tudo isso. E apesar do Estado já ter cobrado de você porque quando você comprou um bem é porque você trabalhou, né? Você batalhou com aquele bem, e o Estado cobrou imposto sobre esse seu trabalho, ele já cobrou. Às vezes cobrou até 27,5% do seu salário, né, para recolher, e você teve que economizar para comprar o seu bem. E agora, quando há um falecimento, quando tem que transmitir isso aqui para o herdeiro, o Estado vai cobrar também, outra vez, um imposto, e que fica muito caro, né? Então, tudo isso aumenta o valor que você tem que despender, né? Aí alguém fala assim, mas é só vender um dos bens, né? Se você tiver mais de um bem, 2, 3, mas não é justo vender os seus bens para pagar aquilo que você já até pagou com o imposto, não é verdade? Por isso que no sistema que a gente está apresentando, você não vai precisar vender bem nenhum, certo? E quanto custa exatamente o inventário? É isso que eu mostrei para você, né? Quanto custa o inventário, que ele não é nada barato, que ele vai tirar do patrimônio dos herdeiros de 10 a 20% do valor desse patrimônio, sendo que, assim, se a pessoa não tiver o dinheiro ali na hora para pagar todos essas taxas e esses impostos, o que vai acontecer? Às vezes a pessoa realmente precisa vender um bem. E aí vai acrescer muito, vai ficar muito mais caro, a perda familiar vai ser bem maior. Você sabia como os bilionários evitam o inventário? Você já ouviu falar de algum bilionário que teve inventário? Não, né? Por exemplo, quando o Roberto Marinho morreu, ninguém nunca ouviu falar que alguém que houve um inventário dele, que ele pagou, ele deixou uma fortuna de 15 bilhões de reais e nunca se viu falar que ele recolheu imposto sobre esse dinheiro. Também você nunca viu falar que o Camargo Correia, o Sebastião Camargo, que deixou também um monte de bilhão lá, que ele tenha feito inventário quando ele morreu. Inclusive, quando a herdeira dele, quando houve aquele problema da Lava Jato, eles estavam aqui fazendo aquele acordo de leniência, enquanto isso a herdeira estava comprando um apartamento riquíssimo lá em Nova York, por um preço absurdo, num dos prédios mais chique de lá, mais caro, e ninguém nunca falou nada. Por quê? Porque eles têm um sistema, e esse sistema não alcança os bens particulares dele, certo?
Ele vai estar dentro de um sistema que ele é quase que lacrado. Então, não alcançou os bens dessa herdeira. Agora, esse sistema que eu quero te apresentar, ele é baseado em 3 pilares, certo? O primeiro pilar que ele é baseado é que ele é lícito. Ele está dentro das leis, não tem problema legal, não é para fazer um sistema em que você vai esconder imóvel, vai se esconder do fisco, ou não pode dizer para ninguém que você tem. Não, ele é um sistema lícito, aprovado, e que muitas pessoas fazem. É que no Brasil não tem essa tradição de entrar nesse sistema. Nos Estados Unidos, por exemplo, até o jardineiro faz isso, porque lá o imposto de transmissão, nesse caso do inventário, é 40%. Então, a pessoa já fica bem esperta antes, já faz o sistema para não ter que, quando houver o falecimento, ele ter que entrar fazer o inventário e perder 40% do bem, certo? E também tem que saber se esse sistema serve para você. Para saber isso, você precisa responder algumas perguntas, tipo assim, você tem um bem imóvel? Se você tem filho, ou você tem para quem deixar os seus bens imóveis? Você tem alguém que você ama e que você vai deixar esses bens para essa pessoa? O que você tem hoje, você ganhou de mão beijada? Alguém deixou para você? Alguém doou? Você ganhou da loteria? O que aconteceu? Ou você deu um duro danado na vida para poder conseguir? Você trabalhou, você batalhou e agora você vai ter que gastar um monte de dinheiro. Ou você quer deixar o seu patrimônio inteiro ou só metade do patrimônio? Porque quando faz o inventário, quase que metade depois, no final das contas, vai ficar para o Estado, vai ficar para o cartório, vai ficar para o advogado. Então, se você respondeu algumas das perguntas, que sim, que você tem bens, que você tem com quem deixar, esse sistema é para você, certo? O terceiro pilar é que o que hoje existe de sucessão é na base da doação, né? Mas a doação é um método em que você doa o seu imóvel, mas nem sempre você perde totalmente o controle desse imóvel. Quando você faz a doação, você perde o controle. Você já não tem mais controle daquele bem. Se você precisar para alguma coisa, acabou, certo? E quando você faz a doação, às vezes você faz a doação para um filho que é solteiro e depois essa pessoa casa e daí vai você não sabe como essa pessoa com quem seu filho vai casar, vai dar confusão. Então, a doação ela é um pouco complicada. Já está provado, apesar de ser um método muito utilizado no Brasil, mas a doação é complicada se você for ver todos os prós e contra, ela tem mais contra do que prós. Também existem pessoas que fazem o testamento, só que o testamento ele é arcaico, né? É um instituto muito antigo e que as pessoas às vezes utilizam, mas é o que mais dá dor de cabeça. Se eu vou verificar, sempre existe assim alguma notícia de alguém que fez um testamento, foi para o fórum e aí alguém foi lá e não concordou e fez. É muito complicado o tal do testamento, certo? Tem pessoas também que fazem seguro de vida, faz o seguro de vida para o filho, porque daí o filho depois tem o dinheiro para pagar. Mas se ele fez o seguro de vida para o filho, não é justo que ele pague durante muito tempo esse seguro e depois o filho vai gastar exatamente com essas custas e toda essa despesa do inventário, certo? Mas sobre tudo isso, nós vamos conversar bem direitinho dentro da palestra. Então, normalmente, o inventário ele é oneroso, ele é dispendioso, e se não houver recurso para pagar esse inventário, ele chega a consumir até
40% do acervo, certo? Então, hoje eu trouxe esse assunto porque a família brasileira não conhece. Sabe por quê? As faculdades não ensinam sobre essa questão aqui, porque ela envolve direito de sucessão, direito de família, direito civil, direito tributário, direito societário, direito empresarial. É uma série de áreas do direito que lá na faculdade, quando a gente aprende lá, elas são desconexas. Uma não se conecta com a outra. E acaba que não tem como ser feito. E aí, só depois que alguém foi olhando todos esses tipos de direito e colocando aqui, é que deu para ser feito esse sistema, certo? Isso é muito difícil, né? Porque a família precisa aprender sobre essa solução que não é ensinada na faculdade, certo? Mas a solução, eu vou falar mais a respeito quando, na próxima quinta-feira, eu vou fazer uma live na quinta-feira, e aí a gente pode estar falando sobre. Eu vou despender tudo, cada um desses assuntos vai ser devidamente solucionado, descrito, e a gente vai poder entrar num acordo. Aqui embaixo tem um link que você pode se inscrever, que é do WhatsApp, ou você pode se inscrever no nosso canal também, você pode fazer perguntas no nosso canal, eu vou estar respondendo para vocês. E nesse grupo de WhatsApp, você pode deixar o seu número, seu e-mail, e tem um link também para você responder uma pesquisa. Essa pesquisa vai ficar pronta, ela vai ser disponibilizada logo após ser concluída essa live. Ela vai ser disponibilizada e ali você vai colocar o seu e-mail e aí eu me comprometo, porque logo depois vai ter essa planilha que você pode pôr com os seus dados, não com os seus dados, com os dados de valor que você tem, tipo assim, se você tem um imóvel, se você tem 2 imóveis, porque tudo isso também muda muito aqui, essa planilha, porque, por exemplo, às vezes o seu acervo patrimonial é, tipo assim, 2 milhões, só que são vários imóveis para dar esses 2 milhões. Então, ele vai alterar o valor, porque o registro de imóveis, eles cobram por registro. Mas o imposto de herança, não. O imposto de herança vai ser 4% aqui no Paraná. Se for no estado de São Paulo, talvez seja até 8%, não sei. E aí você mesmo vai ter a sua planilha, certo? Então, você pode preencher essa pesquisa, que essa pesquisa é muito importante, porque na próxima palestra que a gente vai fazer, que vai ser no dia 25 de abril, às 19h30, aqui no YouTube. E a gente vai ter as informações, eu vou saber o que você precisa para eu poder te entregar um conteúdo relevante, certo? Porque aí eu sei exatamente qual é a sua dificuldade, aquilo que você precisa, e eu vou estar falando, certo? Agradeço muito você estar aqui no canal, muito obrigado pela sua presença e boa noite, tá bom?